Bem-vindos! Hoje a gente vai fundo em alguns trechos de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Um clássico, né? Pegamos um PDF com algumas passagens-chave. Isso aí, a ideia é explorar a fundo a vida dessa família de retirantes, sabe? A luta deles, o sertão como esse ambiente hostil. Vamos ver o que essas partes do livro nos contam. E para começar, tem aquela imagem do capítulo 1. Nossa, a família, os infelizes, se arrastando naquele sol na planície vermelho. Famintos, exaustos. Que jeito de começar, hein? É brutal, né? Esses trechos são como janelas para um mundo onde a regra é sobreviver. A seca não é só paisagem, ela dita tudo, molda as pessoas de um jeito impressionante. Essa cena do começo é muito visceral. A descrição da caatinga rala, as ossadas, os urubus voando e o Fabiano quase largando o filho mais velho para trás. O que isso já diz sobre a condição humana que o Graciliano quer mostrar ali? Olha, diz que a gente está no limite do limite, né? A sobrevivência ali tira quase tudo que a gente chama de civilizado. Eles quase não falam, é tudo meio gutural, sabe? É verdade. E a moralidade comum fica suspensa. Tipo, matar o papagaio que era quase um bichinho da casa para comer. A necessidade básica passa por cima de tudo. É um retrato muito cru dessa luta pela vida. Mas aí, mesmo nesse inferno, tem aquele lampejo quando eles acham a fazenda abandonada, né? A baleia caça um preá, Fabiano acha água, tem aquele momento em volta da fogueira. Sim, E o Fabiano até sonha, né? Se imagina vaqueiro ou fazenda voltando à vida. exato. E isso mostra uma resiliência incrível, ou talvez, assim, a necessidade que a gente tem de ter esperança, né? Mesmo no fundo do poço, a ideia de um futuro melhor, fazenda verde, família gorda, é o que segura o Fabiano. Interessante essa dualidade da natureza que você mencionou. É. A natureza ali é ambígua. A seca mata, mas uma nuvem, um pouco de água, o preá que a baleia traz, isso alimenta a esperança. A baleia, aliás, é fundamental para eles sobreviverem naquele momento, né? É sempre essa gangorra. Falta e vislumbre. E falando em natureza, no capítulo 7 vem um inferno. Muda tudo. A mesma família, agora encolhida no frio, com a chuva caindo forte lá fora. O rio cheio, fazendo barulho. A ameaça muda de cara, mas continua lá. É o ciclo do sertão, né? Que o Graciliano descreve de um jeito seco, direto. Sai da seca braba para enchente. E a família tem que se virar de novo com outro tipo de perigo. A chuva traz alívio da sede, mas Mas traz o frio, o medo da água invade tudo, como assim a Vitória teme. Isso só reforça como a vida deles é precária o tempo todo. Não tem descanso, é se adaptar sem parar à dureza do lugar. e mesmo ali juntos por causa do frio, a comunicação continua truncada, né? O Fabiano contando vantagem, as histórias dele, mas não parece um diálogo de verdade. Pois é mais cada um falando sozinho, lado a lado. Essa dificuldade de se conectar de verdade continua, mesmo quando estão fisicamente juntos. O ambiente força a proximidade, mas as barreiras internas da linguagem, da compreensão, essas não caem. E as perdas são muito duras. Capítulo 9, a morte da baleia. Aquilo dói na gente lendo. A descrição dela definhando, a decisão do Fabiano, terrível. É um momento fortíssimo da obra. A reação da família, sabe? A dor dos meninos sem entender. Vão bulir com a baleia. Mostra o quanto ela era importante ali, parte da família mesmo. Sim, a Vitória aceita, mas dá pra sentir o peso no coração dela. Totalmente. E o fim da baleia. Ela fugindo em três patas, as lembranças passando pela cabeça dela, aquele desejo de morder o Fabiano, mas ao mesmo tempo a submissão de sempre. E o sonho final, um mundo cheio de preás. É quase como se a gente entrasse na mente do animal. Com certeza. Graciliano humaniza a baleia de um jeito incrível. E isso serve para alguma coisa, né? A morte dela realça a brutalidade de tudo, a perda, que é inevitável ali. Levanta até aquela questão da linha tênue entre ser humano e ser bicho, que permeia o livro. E aquele sonho final, É uma fuga poética, né? Um paraíso simples, que contrasta demais com a realidade dura. É poesia pura no meio daquela secura toda, o respiro lírico. mas a dureza volta com força total. No capítulo 12, chegam as arribações. O bebedouro quase seco. Sim, a Vitória já saca na hora o mau sinal, Fabiano entende depois. A natureza dá e tira. As aves anunciam o fim da chuva, a volta da seca.
A resignação do Fabiano quando atira nelas para comer, ali se mistura com uma raiva impotente, né? Contra o destino, contra tudo que oprime ele e que naquele momento parece se concentrar nas aves. É a certeza de que vão ter que partir de novo. O movimento é a única constante. Vamos olhar mais de perto para o Fabiano agora. No capítulo 2, ele tem aquele momento de orgulho, se arrumou na fazenda. Mas logo ele mesmo se questiona. É homem? É bicho? É cabra? Ele se compara com as árvores da caatinga, com a baleia. Essa autoavaliação dele é fundamental. Se ver como bicho tem dois lados, né? Por um lado é a força bruta dele, a capacidade de aguentar o tranco. Por outro, a submissão social, a falta de poder diante dos outros, da autoridade. O texto é genial nisso. Mostra como essa animalização é defesa e sintoma da opressão ao mesmo tempo. E a língua fala é central nisso. Ele fala aquele português cantado, monossílabo, gutural. Fica mais à vontade com bicho do que com gente. Desconfia das palavras difíceis. Admira e teme quem fala bonito. A forma como ele trata o filho que pergunta sobre palavras é brusca. Mostra bem essa tensão. Claramente, a linguagem ali é marcador de poder, ou de falta de poder no caso dele. A dificuldade do Fabiano de se expressar, de usar a palavra para se defender é uma das maiores travas dele, fonte de muito sofrimento. E quando ele compara com o seu Tomás da Bolandeira, o letrado fraco, reforça a ideia de que naquele sertão a força física, a resistência animal parece mais útil para sobreviver do que o estudo. Mas isso prende ele nesse ciclo, né? E essa falta de falar direito cobra um preço alto. Como lá na cidade, no capítulo 3. A feira, a cachaça, o jogo com o soldado amarelo. Isso, o convite forçado, a perda do dinheiro. E aí vem a humilhação na rua. O soldado pisa na alpercata dele, Fabiano xinga a mãe do cara e pronto. Cadeia, surra. É a força do Estado, né? Abusiva, contra quem não tem como se defender. A autoridade ali é arbitrária, humilhante. E na cadeia, a revolta dele misturada com a confusão é muito forte. Ele não entende. Mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito. É a consciência doída de que a falta de palavra o deixa vulnerável. Exato. A prisão física vira símbolo da prisão social, linguística dele. O episódio mostra como o poder é arbitrário, como a ordem esmaga quem está à margem. E aquela distinção que ele faz, né? O governo lá longe, perfeito, e o soldado ali, perto, falho, é a tentativa dele de entender o absurdo. Mas no fim ele sempre conclui que o errado é ele mesmo. Essa opressão também aparece na parte econômica. Nas contas com o patrão, capítulo X, ele até tenta questionar. Usa as contas da Sim a Vitória, mas é calado na hora, né? Com a ameaça de ser expulso. A reação dele é se encolher todo. Pede desculpa, bota a culpa na ignorância da mulher, sai de costas, humilhado. A raiva só vem depois, sozinho. Ladroeira. A sensação de ser explorado por todo mundo. Patrão, vendedor, governo. É isso. Ele tá preso nesse sistema de dívida, de dependência. Para manter o lugar dele ali, tem que engolir a injustiça. O ódio vai crescendo, mas é contra uma coisa difusa. A campina seca, o patrão, os soldados. Mas talvez o momento mais tenso seja o reencontro com o soldado amarelo na Caatinga. Capítulo 11. Ali, sozinhos, Fabiano com o facão da mão. O soldado morrendo de medo. A chance da vingança. É um clímax, sem dúvida. O impulso dele é atacar, vingar a humilhação. O livro diz que o braço dele ficou irresoluto, bambo. Ele para. E ele pensa, né? O soldado é um mofino, um fraco. Mas ele é o governo. O medo do que pode acontecer, a submissão que já está dentro dele. O que pesa mais ali? É a grande questão, né? E é complexo. É medo. É respeito pela autoridade, mesmo achando o cara desprezível. É cálculo, tipo, não vale a pena me inutilizar? Deve ser um pouco de tudo. A cena é brilhante porque mostra isso, a brutalidade contida e a mansidão imposta convivendo ali, nele. E a decisão final é não atacar. E mais que isso, é a submissão total. Tira o chapéu, se curva, ensina o caminho para o soldado. É o auge da tragédia dele. Aquela frase, governo é governo, resume tudo. A resignação final diante de algo que ele sente que não pode vencer. Mudando um pouco o foco, vamos para Sim a Vitória, capítulo 4. Ela é a força prática, né? A administradora da miséria ali. Mas ela tem aquele sonho, a cama de lastro de couro. O que essa cama significa? Ah, a cama.
representa muito mais que conforto físico. É um desejo de dignidade, sabe? De um mínimo de estabilidade, de humanidade, num lugar que tenta tirar isso deles o tempo todo. É um símbolo. Mostra que, apesar de toda a dureza, sim, a Vitória ainda sonha, ainda aspira a algo além da pura sobrevivência. Ela é diferente do Fabiano nesse aspecto. Sim, ela tem uma força silenciosa e impressionante. Lida com o medo da seca, com a irritação com o Fabiano, com as superstições dela, tudo de um jeito contido. Ela ancora a família na realidade, mas sem perder essa capacidade de desejar algo melhor. E os filhos? Cada um vê o mundo de um jeito, né? O mais novo, no capítulo V, acha o pai o máximo. Vestido de vaqueiro, tenta imitar, montando no bode e leva um tombo. Ele parece mais ligado à natureza. E a visão infantil, né? De admiração pelo pai que parece poderoso no mundo deles. A natureza é onde ele brinca, imagina. A queda do bode, até simbólica, mostra o quanto ele ainda está longe de dominar qualquer coisa, a fragilidade dele. Já o mais velho, no capítulo 6, tem aquela angústia com a palavra inferno. Não consegue entender, os pais não explicam, leva o cocorote. E ele conversa melhor com a baleia. Isso lembra muito o Fabiano, né? A questão da linguagem de novo. Com certeza, a dificuldade do menino com a palavra é um espelho do problema do pai. A gente vê a barreira da linguagem passando para outra geração. A dificuldade com o abstrato, com o que não se pega, não se vê. E a baleia vira a confidente perfeita. Exato, porque ela não cobra explicação, não julga. Isso mostra como a falta de acesso à palavra, a um vocabulário maior, perpetua a dificuldade de entender o mundo e de se colocar nele. E essa dificuldade de se colocar no mundo fica muito clara na ida à festa de Natal na cidade. Capítulo 8. Que sufoco! As roupas apertadas, o barulho, as luzes, a multidão. Um choque total. Total! A festa só serve para mostrar como eles não pertencem àquele lugar civilizado. As roupas são quase uma fantasia que machuca, que não encaixa. A cidade não é lugar de festa para eles, é lugar de opressão. O Fabiano lembra da cadeia e de se sentir um peixe fora d'água. A festa só confirma que eles estão à margem. Fabiano apela para a bebida. E só piora. Vem aquela explosão de raiva impotente. Apareça um homem. E depois ele mesmo se chama de cachorro. Enquanto isso, os meninos ficam ali, entre o medo e o fascínio, pensando nos nomes das coisas. Essa reflexão dos meninos é muito interessante. Livres dos nomes, as coisas ficavam distantes, misteriosas. Eles questionam a própria linguagem, sabe? Talvez percebendo que as palavras que faltam para eles são as mesmas que definem e oprimem. A festa, no fim, não integra ninguém, só aprofunda a alienação. Cada um no seu quadrado. Fabiano na regressão pela bebida, sim a Vitória observando tudo com pragmatismo e as crianças sentindo a estranheza daquele mundo. Bom, a gente passou por muitos pontos importantes desses trechos, né? A luta pela sobrevivência, a figura complexa do Fabiano, a força da Sim a Vitória, o olhar das crianças, o papel da baleia. Se a gente juntar tudo isso, qual seria a grande mensagem que o Graciliano deixa aqui pra gente? Olha, a mensagem é forte e tem muitas camadas. Graciliano usa essa linguagem seca, direta, quase como o próprio sertão, para entrar na cabeça desses personagens que estão vivendo no limite. Ele escancara a opressão social, a exploração econômica, o drama de não conseguir se comunicar. Animalização como estratégia. Isso, animalização como resposta ao desespero. Mas, ao mesmo tempo, ele mostra que existe uma faísca de dignidade, uma resiliência que insiste em não morrer, mesmo na pior miséria. O fundamental é como o livro nos força a encarar a brutalidade da vida e a questionar as estruturas que mantêm as pessoas nessa situação. Tudo isso olhando para dentro dessa família, para suas vidas fragmentadas. Isso deixa uma questão no ar, pensando no Fabiano, em tudo que a gente viu nesses capítulos. Ele percebe a injustiça, sente raiva, mas acaba sempre se submetendo, mesmo quando vê que o soldado amarelo é um fraco. O que precisaria acontecer para quebrar esse ciclo? Será que o universo de Vidas Secas, como a gente vê nesses trechos, oferece alguma brecha para isso? Ou as forças do ambiente, da sociedade são tão esmagadoras que não tem saída para ele e para a família? Fica essa reflexão, né, sobre até onde vai a força do indivíduo contra tudo isso.